Hoje é dia 7 de setembro, o tal dia da independência do Brasil. E ainda nesse clima eu decidi fazer um vídeo falando de como que a paleontologia foi introduzida ao Brasil. Tipo, qual que é a história da paleontologia brasileira? É o que você irá descobrir nesse vídeo, então sem mais delongas, bora começar. Bom, primeiramente, para quem não sabe o que é paleontologia, em resumo, paleontologia é a ciência que estuda os fósseis dos seres vivos que habitaram a Terra durante milhões de anos atrás. E em países como o Brasil, tem muito patrimônio paleontológico rico e diversificado, sendo que aqui no Brasil tem fósseis de diferentes períodos geológicos e representando diferentes grupos de animais e plantas. Tá, mas como é que você se forma em paleontologia? Bom, resumindo vagamente, para ser um paleontólogo barra paleobiólogo, é necessário inicialmente desenvolver um curso superior em biologia, ecologia ou geologia, como aqueles oferecidos nas universidades. E no caso demora algo entre 4 a 5 anos de período, envolvendo muitas aulas teóricas e práticas em laboratório ou em viagens em campo. E quanto exatamente ganha um paleontólogo? Isso varia de acordo com regiões, mas inicialmente se ganha mais de R$ 4.800 aproximadamente, sendo que no máximo até uns R$ 8.000. Mas, como eu falei, varia de acordo com cada região dentro do Brasil. Um dos pioneiros da paleontologia brasileira foi ninguém mais ninguém menos que Peter Wilhelm Lund, de 1801 até 1880, naturalista dinamarquês que explorou as cavernas das formações calcárias de Minas Gerais no século XIX. Ele descobriu muitos fósseis de mamíferos extintos, como preguiças gigantes, mastodontes, ancestrais dos elefantes e que eram parecidos com os mamutes, só que diferentes, grandes felinos de dentes de sabre e gliptodontes, que eram ancestrais dos atuais tatus, só que gigantes. Ele também encontrou ossos e artefatos humanos, sugerindo que os povos brasileiros primitivos coexistiam com esses animais antigos. Além disso, Lund publicou suas descobertas em diversas revistas científicas e doou sua coleção ao governo dinamarquês. Outra grande figura da paleontologia brasileira foi Leonard Ivor Price, de 1905 até 1980, geólogo e paleontólogo brasileiro especializado em dinossauros e outros répteis. Coletou fósseis de diversas regiões do Brasil, especialmente no período Triássico e Cretáceo. No caso, esse grande paleontólogo descreveu muitas novas espécies de dinossauros, como as que conhecemos, o Stauricossauro, o Saturnalia, o Unaisaurus e o Irritator. Além de que foram encontrados vários fósseis de aves, que são estudados hoje por ornitólogos e paleontólogos. Os fósseis de aves mais antigos conhecidos no Brasil datam da época do Paleoceno, há cerca de 60 milhões de anos atrás, ou seja, entre 6 a 5 milhões de anos depois dos dinossauros. No caso, dentre esses fósseis inclui a espécie Gastornis, uma grande ave que não voa, aparentada com os patos e gansos modernos, e o Anatalavis, uma espécie de ave aquática primitiva. Além de outras aves, como por exemplo as famosas aves do terror, que eram grandes aves carnívoras que não voavam, mas que dominavam a América do Sul até a chegada dos mamíferos. E onde exatamente esses fósseis são encontrados? Ao longo do Brasil, existem muitas formações geológicas onde são encontrados os dinossauros. As regiões dentro do Brasil que tem mais fósseis são o Nordeste, Sudeste e Sul do país. Dentre essas regiões, existem várias formações, como chamamos os territórios onde são encontrados fósseis, conhecidas, como por exemplo, a formação Adamantina, o grupo Bauru, outra formação que fica perto da bacia do Paraná, a formação Marília, a formação Romualdo e dentre outras. Apesar disso, não quer dizer que todo o Sudeste, por exemplo, estava cheio de dinossauros. Por exemplo, no estado do Espírito Santo, que por coincidência é onde eu moro, não tem pedras tão antigas onde se encontram dinossauros. A maioria das pedras encontradas são mais do período da Era Glacial, ou seja, muito recentes para ter algum dinossauro. Mas, teoricamente, é possível que várias espécies de dinossauros
Muitas delas, inclusive saurópodes, durante as migrações podem ter passado por aqui no Espírito Santo, por exemplo. E uma curiosidade, sabia que foram encontrados dinossauros de origem africana aqui no Brasil? Esses fósseis incluem dinossauros carnívoros gigantes, como o Carcharodontossauro, que foi descoberto mais na região do Maranhão. E isso é possível graças à geologia, que diz que na época dos dinossauros, há mais ou menos 100 milhões de anos, a África estava conectada à América do Sul. E apesar de ter um período que a África e o Brasil, por exemplo, estavam se separando, por a distância ser muito pequena ainda, vários dinossauros africanos poderiam ter transitado nas regiões brasileiras, como no caso do Carcharodontossauro. É por isso que, por exemplo, se olhar direitinho um mapa dos continentes, parece um grande quebra-cabeça. Porque, por exemplo, antes de 100 milhões de anos, a África estava conectada à América do Sul, o que facilitava a ida e vinda de várias espécies de dinossauros entre esses dois continentes. Então, em lugares onde não tem tantos dinossauros como, por exemplo, o norte do país, é possível que tenha existido tantos dinossauros de outras regiões do país, como também de fora, como na África, como eu tinha mencionado. Mas, assim como no Espírito Santo, em outras regiões do Brasil onde não foram encontrados dinossauros, as principais questões são, primeiramente, o dinheiro, já que em alguns locais raramente eles gastam muito para encontrar dinossauros. Não que isso não aconteça em outras regiões também, por exemplo, muitos fósseis de dinossauros foram encontrados, por exemplo, em estradas quebradas. Então, às vezes os governos não ligam tanto para esse tipo de questão. Deveriam, né, já que o fóssil é patrimônio do Brasil, mas tudo bem. Tem também a questão do próprio local, porque como nas estradas, tem muitos artefatos que dificultam a escavação em uma certa área, como por exemplo vegetação, pedras e tudo mais. E principalmente em muitas regiões do Brasil não tem rochas tão antigas, o que pode dificultar, por exemplo, para encontrar um dinossauro. A maioria dos achados que temos no Brasil são ossos bem recentes, na era glacial, como preguiças gigantes ou mastodontes. Todos esses três motivos estão interligados, porque se no caso precisarem gastar mais dinheiro para escavar mais fundo, não terá jeito. Então, quando se acha um dinossauro no Brasil, é em uma região muito nada a ver, que eu digo é muito inesperada, ou se acha fósseis da era glacial. Digo, fósseis muito mais recentes, sei lá, milhares de anos. Bom galera, é isso. Esse vídeo provavelmente vai sair um pouco depois do hype do 7 de setembro, porque ele é um pouco mais longo do que a maioria dos vídeos que eu lanço aqui no canal, pelo menos até recentemente. Mas se até aqui você se informou bastante sobre a paleontologia no Brasil e gostou das informações, é só deixar o like. Se inscreva no canal, pois aqui no canal tenho vários conteúdos relacionados a dinossauros e a pré-história no geral. É isso, agradeço demais a quem chegou até aqui no vídeo, um grande abraço e tchau!